Bom dia, peço desculpas pela instabilidade com a MZ, mas agora vamos iniciar a videoconferência da Track and Field sobre o primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje o Fred Wagner, CEO, e o Fernando Tracan. Good morning. I apologize for the lack of stability with MZ, but we will initiate our earnings call regarding Q1 of 2022. With us today are Fred Wagner. Estão presentes hoje conosco Fred Wagner, CEO, e Fernando Tracanella, CFO e diretor de Relações com Investidores. Para melhor visualizar os palestrantes, favor clicar em Full Screen no quadrado superior esquerdo. Este evento está sendo transmitido pela internet via webcast e o replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Track and Field, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Track and Field. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Track and Field e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Wagner, que iniciará a apresentação. Por favor, Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos, desculpa a demora aí no início e a instabilidade na plataforma do DMZ, mas a boa notícia é que nós estamos aqui para a Canela para dar bons resultados, né, para falar um pouco dos resultados do primeiro Q. E então, vamos diretamente ao overview do que aconteceu. A gente está vendo uma melhora, quer dizer, uma manutenção, né, do aumento do nosso mercado endereçável. A gente acredita que esse aumento do mercado endereçável está relacionado, obviamente, a uma mudança estrutural no estilo de vida das pessoas, né, que a gente vem falando já há alguns trimestres, e a conexão dessas pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Né. O consumo, a gente percebe agora, após reabertura, né, e depois de ter passado a fase crítica da pandemia, o consumo em alta e o consumo tanto de produtos quanto o consumo de experiências também. Né. A volta dos eventos presenciais vieram bem forte, né. Nós tivemos várias das nossas provas, dos nossos Run Series com público recorde ao longo do primeiro TRI. E isso está refletindo diretamente na expansão da nossa plataforma Trader, né? Seja nos eventos, né? Esse ano nós temos aí 88 Run Series programados e 16 Track and Field Open Beach Tennis, que é uma modalidade nova aí que nós estamos começando esse ano. Nós vamos ter 15 etapas pelo Brasil e uma final, ainda em lugar a ser definido. 28 eventos no primeiro TRI nós fizemos com nossos franqueados, os experiences de diversas modalidades, 127 eventos de treinadores e 408 eventos online dentro da plataforma Continue Movimento, que é uma iniciativa nossa para manter as pessoas com um estilo de vida ativo e saudável em casa, continuar ativos e experimentando novas modalidades. A plataforma hoje já tem 279 mil usuários, mais de 1.000 treinadores, sendo que o piloto que nós estamos fazendo especificamente para algumas funcionalidades está contando com aproximadamente 200 treinadores em algumas regiões do Brasil. A gente está bastante otimista com a integração dessa nossa plataforma, da TF Sports, inclusive com a TF Experience Store, né? Nós já falamos no último quarto que nós inauguramos uma Experience Store no Shopping Guatemi,
que vem performando muito bem, né, com same-store sales com crescimento perto de 70% entre um ano e outro, e nós estamos expandindo essa nossa iniciativa, abrindo mais seis lojas próprias e 2 experience stores que nós já estamos fazendo com nossos franqueados, né? Dentro dessa loja a gente tem a iniciativa do Concierge, que visa exatamente integrar esse universo de experiências com o público que está comprando produtos. E nós temos também o TFC, né, que é o nosso Food and Market, é um empório que nós começamos a operar no Guatemi e que conecta um pouco a marca e é um laboratório para nós conhecermos produtos na área de alimentação, suplementação, body care e home care, né? Todos esses produtos, junto com alguns outros produtos, devem começar a aparecer dentro da vitrine infinita de lojas e no online no segundo semestre, dentro do marketplace temático que nós estamos criando. Então, como vocês podem ver, além de bons resultados, a gente tem bastante um pipeline bastante grande aqui dentro da companhia e nós estamos bastante otimistas com o que vem pela frente, né? Vou passar para a Canela agora para falar um pouco dos números, né? Um pouco do retrato dos números e detalhes para vocês, e depois a gente volta aqui para perguntas e respostas. Muito obrigado pela presença de todos e, de novo, desculpem pelo atraso aí por conta dos problemas técnicos. Muito obrigado. Legal, Fred, obrigado. Pessoal, bom dia. Eu reforço aí os pedidos de desculpa pela instabilidade, pelo atraso. É realmente algo que fugiu do nosso controle. Eu vou tentar passar pelos principais pontos aqui do resultado, vou tentar passar rápido, até para a gente ter mais tempo aqui para o Q&A. Primeiro ponto, se puder para o próximo slide, por favor, slide 5. Próximo slide. Isso, aqui a gente tem alguns principais destaques do trimestre. Primeiro, falando de expansão, a gente tem aí uma perspectiva de ter um nível de abertura de lojas muito parecido com o ano passado. Ano passado nós abrimos 39 lojas, acabou sendo o recorde histórico da companhia em termos de novas lojas. Esse início de ano é um ano que o volume de aberturas ele é historicamente menor mesmo. Nós tivemos 3 novas lojas, mas a gente tem um pipeline aí bem aquecido aí de novas lojas, lojas já prospectadas e na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, com franqueados. Do ponto de vista de resultado, o principal destaque, de fato, foi o crescimento das vendas, medido tanto pelo sell-out ou pela receita líquida. A gente teve aqui um crescimento de 68% no sell-out em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e uma receita líquida que cresceu quase 77%. Então, foi um trimestre de um crescimento robusto, foi um crescimento bem homogêneo do ponto de vista de canais. Então, a gente teve esse crescimento acontecendo tanto em lojas próprias, muito forte em franquias, e de forma também bastante homogênea no Brasil. Um terceiro ponto aqui que vale a pena a gente mencionar, além de abertura de novas lojas e crescimento de vendas, é a rentabilidade da companhia. Então, a gente teve um crescimento com rentabilidade também crescente, uma margem EBITDA de 24,6%, que foi a maior margem histórica de primeiro trimestre da empresa. A gente tem um parâmetro aqui, por exemplo, de uma margem EBITDA do primeiro trimestre de 2019, no período pré-pandemia, de 18%. Então, de fato, a companhia vem conseguindo aumentar a margem operacional, se traduzindo também num aumento de lucratividade na última linha. Então, um lucro líquido ajustado também, historicamente, o maior em primeiro trimestre, totalizando aí 21 milhões de reais, com uma margem também, uma margem líquida bem robusta de quase 19%. De novo, trazendo um parâmetro aí pré-pandemia, em 2019 nós tivemos aí uma margem de 13%. Então, um crescimento de rentabilidade aí bastante importante junto com o crescimento de vendas. Próximo slide, por favor. Aqui a gente dá um pouquinho mais de detalhes sobre o crescimento do sell-out, né? Então, como vocês podem observar, um crescimento muito próximo de 70% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E a gente trouxe alguns outros dados aí para reforçar essa tendência muito positiva em vendas, né? Primeiro, o fato que no critério mesmas lojas, o crescimento foi de praticamente 56%.
No primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos ainda alguns fechamentos de loja ou algum tipo de restrição de horário de funcionamento em função da pandemia. Quando a gente fez um exercício aqui, excluindo lojas que foram eventualmente fechadas em função de Covid, o crescimento ainda foi bastante forte, de 46%, 44,6%. Então, mesmo excluindo essas lojas fechadas em função de Covid, a gente teve aí um crescimento bastante robusto nesse primeiro trimestre. Quando a gente olha também em relação ao período pré-pandemia, que acho que é sempre um número interessante, o crescimento total da companhia foi de 109% versus o primeiro trimestre de 2019. A gente colocamos aqui com principais alavancas da marca de crescimento de vendas. Primeiro, a força da marca num cenário de mercado endereçável crescendo, como foi comentado pelo Fred. Segundo, algumas iniciativas muito acertadas, né? Então, esse crescimento não é somente em função de um mercado muito favorável e uma marca forte, mas também algumas iniciativas que têm nos ajudado muito, né, a obter esse crescimento relevante de vendas. Primeiro, a omnicanalidade. A gente vem aí um número bastante já relevante de lojas operando Ship from Store. A gente vem também com um número ao redor de 13 lojas operando com a modalidade de seller abrangente, fazendo entregas em todo o território nacional, de vendas captadas pelo site e faturadas por lojas. E esse número de Ship from Store, que era ao redor de 14% no primeiro trimestre do ano passado, ele já supera 50% nesse ano. Um ponto interessante também é que mesmo com a reabertura de lojas, a gente vem mantendo aqui um patamar de social selling bastante importante, mais de 1/3 da nossa venda sendo influenciada digitalmente, e esse patamar vem sendo mantido aí ao longo dos últimos trimestres, e mesmo com a reabertura das lojas, isso vem gerando mais produtividade da nossa equipe de vendas, vem gerando aí também um impacto positivo do ponto de vista de ticket médio. Próximo slide, por favor. Aqui a receita líquida, que é bastante reflexo do crescimento de sell-out do período. Nós tivemos um primeiro trimestre do ano passado com uma relevância maior de varejo próprio. Vocês podem observar nos gráficos à direita, no primeiro trimestre do ano passado, o varejo próprio representou 61%. Esse número ele foi impactado pelos fechamentos de loja em função da pandemia, que ocorreram de forma mais intensa nas franquias, então a gente acabou tendo uma relevância maior tanto de loja própria quanto de e-commerce, que estão representados aí nesse número de 61%. Esse ano a gente já teve uma distribuição um pouco maior entre lojas próprias e franquias, e isso acabou gerando um mix um pouco mais compatível com o nosso histórico entre lojas próprias, recebimento de royalties, venda de mercadorias, e também um ponto importante que foi a volta dos eventos, né? Vocês podem observar que no gráfico de 2022 nós já temos aí uma parcela de ao redor de 5% relacionada à volta dos eventos. No slide seguinte a gente vai comentar um pouco de margem bruta. O primeiro ponto, enfim, o crescimento foi bem robusto, aqui em torno de 66% de lucro bruto. A companhia vem conseguindo operar com um nível de promoções bastante baixo, então a gente tem uma dependência baixa de promoções e de preços com desconto. E um ponto super importante nesse cenário de hoje, que é o não represamento de pressões de custo. Então a companhia vem conseguindo repassar para o preço de venda qualquer aumento de custo, e a gente vem conseguindo realmente preservar a margem bruta num patamar bastante saudável. A margem bruta ela acaba sendo menor do que o ano anterior, mas ainda assim uma margem bruta de 60,1%, e que é uma margem bruta acima, por exemplo, de 2019, quando nós tivemos 59,8%. Então a companhia vem crescendo. No ano passado a margem foi atipicamente alta, em função justamente daquela participação maior de varejo próprio no mix
da receita líquida, então, em função também de outros 2 fatores, que a gente colocou no último bullet. Primeiro, a volta dos eventos, com uma margem menor, e também o lançamento da coleção ocorrendo no primeiro trimestre desse ano, versus no segundo trimestre do ano passado. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um pouco da evolução das despesas, tá? Um crescimento menor das despesas operacionais em relação à receita líquida desse ano, fazendo com que a gente conseguisse apresentar bastante alavancagem operacional, que é muito do que a gente falou durante o IPO, né? A companhia com um crescimento robusto de vendas, tem muita condição de diluir custos fixos, e foi o que aconteceu nesse primeiro trimestre. A gente teve uma diluição de despesas de quase 16% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e também é importante em relação ao período pré-pandemia, né, quando a gente teve uma despesa operacional ao redor de 42% sobre a venda líquida, versus uma despesa nesse primeiro trimestre de 2022 próxima a 35%. Então, a gente vem conseguindo reduzir despesa operacional sobre a venda líquida. Isso é muito evidente, obviamente, na despesa administrativa, onde a gente tem um volume grande de custo fixo, mas a gente também teve reduções de despesas em relação à venda líquida, em marketing, em despesas associadas à operação digital, na medida que a gente está aumentando a relevância da omnicanalidade na operação. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem a evolução da margem EBITDA da empresa. É uma margem EBITDA no patamar realmente bem acima do histórico. Então, a gente tem, especialmente de primeiro trimestre, então a gente tem aqui 24,6%. Uma margem, quando a gente volta para a pré-pandemia, de 18%. Uma margem que teve aí o principal fator, a diluição de custos com o crescimento robusto e também em função de uma manutenção de uma margem bruta no patamar bastante saudável, esse patamar nosso histórico de 60%. Próximo slide, por favor. E tudo isso acabou sendo traduzido num crescimento de lucratividade na última linha, com um lucro líquido de 21 milhões ajustado, uma margem de quase 19%, também bastante acima de patamares históricos. Quando a gente compara em relação ao primeiro trimestre de 2021, a gente teve aí praticamente 3 vezes o lucro líquido apresentado, e também bastante acima de um histórico, de novo, pré-pandemia, né? Remetendo aqui a 2019, quando a gente teve um resultado na última linha de 10 milhões. Então, a companhia vem conseguindo crescer a sua rentabilidade, tanto medida pelo EBITDA, quanto medida em termos de lucro líquido. A gente vai para o próximo slide agora. Aqui um pouco do histórico de aberturas de loja. A gente teve aqui 3 novas lojas sendo abertas. Até a data de hoje, a gente teve 6 lojas. E esse é um ano que a gente vai investir bastante na remodelagem de lojas, como foi comentado pelo Fred. A gente tem aí um plano de remodelar lojas, muito no conceito do Iguatemi, que a gente está bastante satisfeito com o resultado, com um crescimento aí da ordem de 70% nesse primeiro trimestre, que é bem relevante para uma loja madura como a Iguatemi. Próximo slide. Aqui somente algumas fotos do conceito do Iguatemi. A gente vai replicar boa parte do que a gente fez no Iguatemi em lojas novas, incluindo franquias, que já estão abrindo com um conceito novo. A gente já tem uma foto no próximo slide de uma franquia já abrindo esse conceito. Pode botar, por favor. Aqui um exemplo de uma loja de franquia que foi aberta já, com vários dos conceitos do Iguatemi sendo implementados. Bom, esses são os principais pontos. Agora a gente já pode ir para o Q&A. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto verificamos a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Eric Huang, do Santander. Bom dia e obrigado por pegarem nossas perguntas. Do nosso lado, temos 3. A primeira, no contexto de reabertura das lojas, como podemos esperar que fique o mix de vendas por canal da empresa ao longo de 2022? E como isso deveria impactar na dinâmica da margem bruta ao longo do ano? 2. Em relação às iniciativas de venda através dos treinadores cadastrados na plataforma, poderiam passar um update sobre a iniciativa e quais as expectativas de vocês em relação ao futuro desse canal? E 3. Poderiam passar um pouco da visão de vocês sobre os resultados iniciais do segundo trimestre de 2022, em especial a performance de vendas no Dia das Mães e expectativas para demais datas sazonais do trimestre, como o Dia dos Namorados? Oi, Eric, tudo bem? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Em relação à reabertura, né, e mix, eu acho que assim, né, a gente começa a ter um pouco de influência, obviamente, de venda de eventos, né, fazer uma eventos, mas em relação à venda de produtos, a gente não espera uma mudança muito estrutural. Lembrando que o social selling continua muito ativo nas lojas e tanto a venda de social selling quanto a venda de e-commerce, ela está sendo distribuída pelas lojas através do nosso sistema de omnicanalidade. Então, a gente deve manter um mix de venda similar, com margens similares que a gente fazia antes, mas com um potencial de crescimento ligado a essas novas iniciativas que a gente está falando. Falando de novas iniciativas, a gente pode falar um pouco do piloto da plataforma Trainer, né? A gente iniciou essa pilotagem acertando sistemas de comissionamento, é o que a gente está fazendo nesses últimos meses, e devemos entrar numa fase onde a gente vai começar a pilotar a parte de incentivos, ciclos de venda, etc., para acertar essa parte. A gente já está com níveis, né, dentro do pequeno piloto que a gente está fazendo, níveis razoáveis de venda e recorrência dos nossos treinadores, mas ainda sem estímulo, sem marketing, sem material, né? E agora a gente está começando a fazer desenvolvimento dessa parte de material. A gente está bastante satisfeito com o potencial da iniciativa, apesar que ainda ela não tem nenhum reflexo nos resultados da companhia. Por último, em relação ao resultado do segundo TRI, né, a gente teve um Dia das Mães bastante forte, bastante consistente, a gente ficou no período do Dia das Mães bastante impressionado com o consumo, né, um consumo forte. Obviamente que o segundo TRI a gente está comparando com o segundo TRI do ano passado, que já foi muito forte, né, a gente teve um salto bastante grande dentro do segundo TRI, mas a gente está vendo esse consumo ainda muito forte. E a gente, obviamente, está monitorando, observando por conta de todas as questões macroeconômicas, mas por enquanto a gente não sente nenhuma mudança estrutural na forma que o consumidor está buscando nossos produtos e experiências. A segunda pergunta é da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Bom dia a todos. 2 perguntas aqui do lado do Itaú BBA. A primeira é com relação às vendas no segundo trimestre. Continuamos a ver esse passo de crescimento acelerado que presenciamos no primeiro trimestre? E a segunda pergunta é com relação ao Marketplace. Como está o desenvolvimento dessa iniciativa até o momento? Além disso, qual a expectativa de vocês sobre o quanto dessa iniciativa poderá representar no futuro em termos de vendas da companhia? Muito obrigada, pessoal. Oi, Gabriela, tudo bem? Prazer em responder as perguntas. Bom, acho que a primeira pergunta só foi respondida, né, na pergunta anterior, em relação a como a gente está vendo o segundo TRI, né, e a parte de consumo. O Marketplace é uma iniciativa que ela entra dentro da nossa infraestrutura de vida infinita e omnicanalidade, né, então a gente acha que obviamente, complementar, a gente poder oferecer alguns tipos de produto e algumas coisas que complementem a nossa linha digitalmente nas lojas e online. A gente ainda não tem um guidance em relação a isso. A gente não dá guidance, né? A gente não quer criar expectativa em relação a quanto isso pode representar, mas obviamente quer complementar.
e acho que mais importante em relação ao impacto que pode ter na BR da companhia, a gente realmente está posicionado como uma referência em relação ao wellness e uma vida ativa e saudável, né? Então, a gente conseguir se conectar com o nosso consumidor, não só com os nossos produtos, nossas experiências, mas com produtos complementares que levem as pessoas a esse estilo de vida. Então, um pouco a ideia do Marketplace é essa, é um Marketplace temático. Nossa ideia não é ampliar, é fazer uma curadoria rígida de marcas, onde a pessoa possa encontrar produtos que estejam correlacionados com o estilo de vida que nós promovemos. A terceira pergunta é do Vinícius Preto, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem as nossas perguntas. A primeira é se vocês poderiam comentar sobre as tendências de vendas observadas até aqui no segundo trimestre. A segunda é se poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a performance de margem bruta nos diferentes canais de vendas, para tentarmos eliminar o efeito da mudança de mix de canais, e como devemos pensar a evolução da margem para o restante do ano. E por último, se poderiam comentar sobre o patamar mais elevado de estoques e como devemos pensar essa linha para frente. Muito obrigada. Bom, Vinícius, eu vou pegar essa pergunta. O primeiro ponto... Vou voltar nas perguntas. O primeiro ponto é, como o Fred já comentou, né, que vale a gente sempre lembrar, apesar da gente continuar com um momento muito positivo de vendas nesse segundo trimestre, a gente teve um excelente Dia das Mães, a gente sempre tem que lembrar que a base de comparação ela é mais forte daqui para frente, especialmente a partir de maio. Tá? Então, esse é uma questão aí de base que muda, apesar da gente continuar com uma venda muito forte. Tá? O segundo ponto, a gente não tem mudanças de margem bruta relevantes, estão num patamar muito parecido com o ano anterior, quando a gente olha isoladamente os canais. Tá? Então, não tem grandes variações quando a gente olha a margem bruta de loja própria, ou de outlet, ou de venda de mercadoria para franqueados, e obviamente o royalties é uma margem muito estável. Então, de fato, o efeito maior é mix, né? A gente tem também a volta dos eventos, que apesar de participarem somente com 5%, tem uma margem razoavelmente menor, margem bruta razoavelmente menor do que os outros canais. Então, a gente, enfim... a gente tem sempre falado de uma margem, a gente não tem um guidance de margem bruta, mas a gente acha que esse patamar nosso histórico, ao redor de 60%, é um patamar bem consistente, que a gente vem conseguindo manter, e a gente não deve ter grandes variações em relação a esse histórico. Em relação ao estoque, ele tem muita relação com o que a gente espera de vendas daqui para frente. A gente vem operando com um crescimento bem robusto, e isso acaba refletindo no estoque. A gente tem um estoque também reforçado com itens que não são perecíveis, itens que a gente não necessariamente vai precisar fazer uma redução de preço, porque são itens que a gente consegue vender de uma forma mais perene, por exemplo, de acessórios, calçados. Então a gente está tranquilo, a gente acredita muito no efeito positivo de ter uma rede mais bem abastecida. Isso a gente tem enxergado desde o início da pandemia. Uma rede mais bem abastecida acaba gerando um ciclo virtuoso importante, de uma venda mais forte, e isso acaba também reverberando do ponto de vista de compra de mercadorias, abertura de novas lojas. A gente está bastante seguro dos efeitos positivos, de fato, de estar trabalhando com estoque um pouco maior. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Fred Wagner para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, então muito obrigado pela presença, novamente, né? Vou pedir mais uma vez pelo atraso. A gente está bastante otimista aí com o que vem pela frente, apesar de todas as instabilidades que a gente está vendo no mercado. E a gente vai continuar trabalhando aqui para fazer uma entrega consistente, né, como a gente tem aqui dentro da nossa cartilha aqui, e para desenvolver, né, novas iniciativas e novas experiências, que é o que a gente
se propõe aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos e espero ver vocês de novo no próximo call de resultados. Muito obrigado. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.